Muito bem, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, carta de Paulo, Timóteo, segunda carta de Paulo, jovem pastor Timóteo. Eu vou pregar hoje, missão de Deus, e nesse domingo no outro, e o último domingo de maio eu vou pregar em 2 Timóteo, tentar passar por todos os capítulos, se possível expor a carta inteira. Precisaria de muito mais tempo, mas a gente vai tentar passar nos 4 capítulos. Domingo que vem a gente vai dar uma quebra, Dia das Mães, e a programação para as mães, e eu também vou trazer uma mensagem mais voltada para essa data. E aí no terceiro domingo de maio a gente volta para 2 Timóteo. Hoje eu vou especificamente pregar em 2 Timóteo 1, primeiro capítulo. A gente vai ver aqui algumas lições que Paulo ensina para o seu pupilo Timóteo nesse período difícil que Timóteo estava vivendo. 1 Timóteo, vamos ler todo o capítulo, pequenininho, são só 18 versículos, e depois a gente vai à exposição da palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, de nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs escrituras, das sãs palavras, que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou e com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus grandioso, Senhor, aqui está a tua palavra, suficiente, inerrante, palavra que o Senhor nos deu para que vivêssemos por ela. Ó Deus, nesse momento nós dependemos totalmente de Ti, para entender a Tua palavra, para guardar ela no nosso coração e, acima de tudo, sair daqui para praticar a Tua palavra.
Ajude-nos, ó Deus, que nesse tempo possamos estar com o nosso coração, com a terra do nosso coração pronta para receber essa boa semente e frutificar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos por esse tempo de exposição da palavra. Amém. Meus irmãos, colocando em contexto aqui, imaginem que vocês têm um filho muito amado. Vocês prepararam o filho de vocês, cuidaram dele, viram ele crescer, discipularam, ensinaram tudo que tem que ensinar para ele. Quando chega uma certa idade, esse filho ele diz para vocês que ele quer seguir a mesma coisa que você faz. Olha, eu quero seguir a sua profissão, eu quero a partir de agora também fazer o que o senhor faz. Ali há uma mistura de sentimentos a partir do momento que você escuta aquilo. Dependendo da sua profissão, se for uma profissão boa, você vai se alegrar com ele, mas você vai saber que não existe almoço de graça, né? Então, certamente também tem sofrimentos em todo lugar. Ao mesmo tempo, você se alegra porque ele escolheu aquilo que você está fazendo. Isso dá, pelo menos, parecer que foi algo que você demonstrou ser válido e que vale a pena seguir. Os medos ali envolvem o seu coração. E agora ele vai ter que estar distante, trabalhando longe de você. Aquelas dores que você sofria para alimentar o seu filho, agora ele vai ter que sofrer também. Seu filho vai embora, trabalhar em outro lugar, em outro mais distante de você. E agora você está no momento mais difícil da sua vida. E você recebe a notícia de que seu filho está tremendo, ele está, como diz aqui no Ceará, tremendo na base. E ela está querendo desistir de tudo. Não basta o momento mais difícil, os seus amigos a abandonaram, seu filho também está tremendo na base. Esse é o contexto de 2 Timóteo. Paulo conhecia Timóteo, ao que parece aqui, desde muito novo. Como ele fala que Timóteo conhecia as Sagradas Letras desde pequenininho, que ele recebeu da avó Lloyd e da mãe Eunice. Paulo devia conhecer também. Paulo está num dos momentos mais difíceis da sua vida. Está preso em Roma pela perseguição que existiu ali no primeiro século. A gente pode ver um pouquinho do resquício ali no final de Atos dos Apóstolos. Do Paulo está preso em Roma, Nero o imperador naquela época, está perseguindo, devastando a igreja. Paulo está preso, sabendo que logo vai morrer. Dessa vez, Paulo não está tão confiante como ele estava lá em Filipenses capítulo 1, quando ele diz, eu sei que Deus vai me deixar servir um pouco mais a vocês e eu quero servir um pouco mais a vocês. Eu sei que estar com Cristo é melhor, mas eu queria servir um pouco vocês aí. Paulo, dessa vez, a gente vai ver aqui no decorrer da carta, que ele tem certeza de que ele vai morrer dessa vez. Ele tem certeza de que esse é o final dele. Então aqui Paulo está no momento mais difícil da sua vida. Mas acontece também que muitos dos amigos de Paulo abandonaram ele. Durante a carta também a gente vai ver isso. Paulo foi abandonado por muitas daquelas pessoas que ele ajudou, que ele discipulou e agora abandonaram ele. Mas a notícia mais difícil que Paulo tem enquanto está na prisão é que o filho amado dele, ele que chama de filho amado, Timóteo, não é o filho de coração, mas é o filho que, aliás, não é o filho de sangue. Perdão. Não é aquele filho... Bruno, traz um pouco de água para mim, por favor. Não é aquele filho de sangue, mas é aquele filho do coração. Aquele filho que ele adotou, que ele ensinou todas as coisas, que ele enviou para o campo. Ele recebe a notícia de que o filho dele está tremendo na base com todas essas notícias. Tudo que está acontecendo, Timóteo está vendo todo aquele contexto, Timóteo está vendo que Paulo está preso, o mentor dele está preso, aqueles amigos lá de Paulo estão abandonando ele, a perseguição está aumentando, Timóteo está prestes a desistir. Então Paulo começa aqui o texto, sendo bem claro, faz a saudação ali no começo, nos versículos 1 e 2, e aí ele começa
partir do versículo 3. Perdão. Muito obrigado. A partir aqui do versículo 3, Paulo começa então a trazer algumas lembranças para Timóteo. O tema da nossa pregação à noite é: na caminhada cristã, retroceder não é uma opção. Nossa caminhada cristã não deveria ter a palavrinha, no nosso dicionário cristão não deveria ter a palavra retroceder. Não existe essa palavrinha. Só para colocar o que eu quero dizer, muitas teologias erradas falam e pregam a respeito de que crentes eles podem em algum momento cair da salvação, perder sua salvação. As Escrituras mostram totalmente o contrário disso. Especificamente, o Senhor, quando nos chama para alguma coisa para fazer, o Senhor nos capacita para isso. A gente vai ver aqui que Paulo vai dizer isso para Timóteo. Então, nem em questão de salvação e nem em questão de vocação, quando o Senhor nos chama, retroceder não é uma opção. Paulo ele começa dizendo, ele vai no primeiro ponto aqui, a divisão desse texto ela é feita, os versículos 1 até o 7, depois do versículo 8 até o versículo 14 e depois do versículo 15 até o 18. São 3 divisões bem feitas aí que Paulo faz e nos ajuda também como pregadores para preparar o sermão. Né? É muito bom quando tem um textozinho desse bem dividido, que a gente não precisa quebrar a cabeça para saber onde é que o autor está mudando de assunto. Aqui não, Paulo ele vai bem sistemático no que ele vai falar. Então, primeiro, Paulo ele vai trazer a Timóteo lembranças encorajadoras. Paulo ele traz para Timóteo, ele vai mostrar para Timóteo que existem lembranças de que ele não pode, parece assim até redundante, mas existem lembranças que ele não pode esquecer. Entendamos aqui. Primeiro, Paulo ele diz para Timóteo, versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Porque sem cessar, olha o que Paulo está dizendo. Primeiro, Timóteo, não pense que todo mundo esqueceu de você, não. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sem cessar, lembro de você nas minhas orações. Segunda coisa que ele diz, versículo 4, lembro das suas lágrimas. Versículo 5 também ele diz, lembro da sua fé sem fingimento. Primeira coisa que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, eu estou aqui na dificuldade, as coisas estão ruins aí fora, eu sei, eu tenho ouvido, mas preste atenção, eu não esqueci, primeiro, de orar por você. Olha o encorajamento de Paulo, tem alguém orando por você, eu estou aqui dentro da prisão, mas eu estou orando por você. A segunda coisa, não esqueci das suas lágrimas. Eu não esqueci dos momentos que a gente já chorou juntos. Eu não esqueci que agora você está passando por dificuldade, certamente também lágrimas estão rolando. Eu não esqueci disso. E terceira coisa, eu não esqueci que você tinha uma fé sem fingimento. Eu sei que você pode estar balançado aí, as coisas podem estar difíceis, mas você tem uma fé que não é uma fé qualquer. Eu sei disso, foi eu que lhe discipulei, eu cresci com você. A fé que estava na sua avó, Lloyd, e na sua mãe Eunice é a mesma fé que você tem, e eu tenho certeza disso. Isso aqui não é Timóteo que está dizendo assim, eu sei que eu tenho essa fé aí, é Paulo que está certificando. Eu conheço o tipo de fé que é fingida e a que não é, e a sua não é. Então, Paulo está trazendo aqui para Timóteo algumas lembranças a respeito dele mesmo. Nesse momento difícil que a gente está vivendo no nosso contexto mundial, existem coisas que parece que a gente às vezes precisa ser lembrado. Principalmente a respeito de Deus. Muitas vezes pessoas que são crentes têm temores que ultrapassam aquele temor normal do homem. Pessoas que querem, que muitas vezes deixam de fazer algumas coisas que tem que fazer por medo de morrer, por medo de adoecer. Nós temos que ter cuidado? Temos, mas nós temos que lembrar uma coisa, o poder da vida, o poder da morte, ele está na mão do Senhor. A gente não pode deixar de fazer muitas coisas, de orar, de confiar no Senhor, aqueles que precisam trabalhar, de enfrentar a vida sem medo.
Nós precisamos lembrar disso algumas vezes. São coisas que nós sabemos, mas nós esquecemos. O Senhor está no trono. Esse pequeno vírus que saiu aí no meio do mundo, que parou o mundo inteiro, não foi algo que Deus perdeu o controle em um minutinho e se espalhou. Não foi. Nós precisamos lembrar dessas coisas. E Paulo está fazendo isso agora com Timóteo. Paulo está dizendo para ele: eu lembro de orar por você. Eu lembro das suas lágrimas. Eu lembro que você não tem uma fé fingida. Apesar do momento estar difícil, mas não é aquilo que você é em essência, Timóteo. E Paulo continua. Agora Paulo passa a responsabilidade para Timóteo. Se ele está dizendo, isso aqui sou eu que lembro. Agora é você, agora é com você. Aí no versículo 6 e 7, ele começa dizendo no 6, por esta razão, porque eu sei disso e você também sabe disso, por causa do que eu falei, é verdade. Aí Paulo diz, por essa razão eu venho lembrar que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo aqui é que eu lembro disso, eu sei disso, você também sabe, por causa de que nós dois sabemos disso, e isso é verdade, você tem que fazer isso. Reavive o dom que há em ti. O que é que isso quer dizer? O que é esse reavivar o dom? Timóteo já tinha abandonado tudo? Essa palavrinha reavivar, ela tem alguns significados no Novo Testamento, mas especificamente nesse lugar, o significado dela aqui é a ideia de colocar brasa no fogo que está se apagando. Sabe aquele quando a gente está fazendo churrasco, aí está apagando o fogozinho ali, a gente vai e começa a abanar para pegar o carvão? É isso. É como se Paulo tivesse dizendo assim, reavives, eu estou aqui abanando. Agora reavives, essa é a sua responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. A responsabilidade é sua, eu sei essas verdades que eu lhe disse e você precisa fazer isso. Reavives o dom que há em você. Aquela brasinha, aquele desejo de servir a Deus, aquela convicção que você tem de que Deus lhe chamou para o ministério e fazer a mesma coisa que eu fiz. Você precisa reavivar isso. Isso não depende do momento. Isso não é porque a coisa está boa ou porque quando você estava comigo e agora você está sozinho. Não, não. Você tem que fazer isso porque o Senhor assim mandou. Timóteo não tinha se desviado da fé ou desistido do ministério, mas a situação em vista estava deixando ele bem desanimado. É nítido que a gente vai ver aqui. Durante toda essa carta, você pega essa carta e você lê ela em 20 minutos, meia hora, se você lê devagarzinho, entendendo, você vai ver que o contexto inteiro da carta é Paulo o tempo inteiro encorajando Timóteo. Paulo é que deveria estar sendo encorajado nesse momento. Veja o contraste aqui. O cara estava preso sobre um dos piores imperadores da história. Mas ele é quem vai encorajar o filho amado dele. O versículo 7. Por que ele deveria fazer isso? Aí Paulo diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Essa palavrinha covardia aqui é uma demonstração clara de falta de coragem. Um coração temeroso. Sabe aquela hora que você está com medo de alguma coisa, que o coração acelera e que a coisa começa a mexer com você de verdade? Era a ideia de que Paulo estava dizendo aqui. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para nós mostrarmos que somos fracos. Deus não nos chamou para que nós venhamos nos entregar à situação presente. Não foi isso. Mas ele faz aqui o contraste. O que ele diz? Versículo 7, parte B. Mas ele nos deu um espírito de quê? Não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Deus ele nos deu um espírito de poder. O que é o espírito de poder que Paulo ele estava dizendo? É um potencial para fazer aquilo que lhe foi otorgado, ordenado. O significado dessa palavra aqui, poder, não é algo assim que muitas pessoas colocam como algo místico. Deus nos deu poder, nós podemos fazer. Não, Paulo está simplesmente dizendo, Deus te deu uma ordem para fazer algo e ele o capacitou para fazer isso. É a mesma palavra usada lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus diz para os apóstolos, quando já está sendo o assunto ao céu, ele diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E aí continua o versículo. É simplesmente Jesus estava dizendo,
vocês vão receber poder, vocês vão ser capacitados para fazer o que precisam fazer, que é ser testemunha. Sem o Espírito Santo, vocês não tinham capacidade de fazer isso, assim como nós não temos. Se nós não somos salvos, nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos. É o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Deus nos deu um espírito de poder. Ele nos chamou para fazer e conhecer algo que ele nos capacitou para fazer isso. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita a fazer isso. De amor, o espírito de amor. Aqui é aquele espírito, um desejo de amar alguém com um apreço sincero. Paulo está dizendo para Timóteo, você não vai amar as pessoas, encorajar as pessoas somente por algo fingido, mas é algo sincero no nosso coração. É a mesma palavrinha usada lá em 1 Coríntios 13:8, que diz, o amor nunca falha. É um amor que ele é constante, é um amor que ele segue do jeito que Deus quer. É esse amor que o Senhor deu aos seus filhos aqui, demonstrado no capítulo 7. E moderação. O que é essa moderação? O que Paulo estava querendo dizer com moderação? É a capacidade de tomar decisões sábias. Aqui é aquela capacidade que Timóteo sabia o que deveria fazer naqueles momentos difíceis. E Paulo estava dizendo, você precisa colocar isso em prática. Deus ele nos deu essa capacidade de tomar decisões sábias, de saber como tomar nos momentos difíceis, decisões sábias. Só quem sabe fazer isso são os filhos de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Você já viu a diferença? Até a gente estava conversando ontem. De quando se perde uma pessoa, isso ficou mais latente agora no meio dessa pandemia, de quando se perde uma pessoa que não conhece a Cristo e de quando se morre uma pessoa que conhece a Cristo. Já viu a diferença? Não existe um desespero, algo incerto de onde você vai encontrar a pessoa. Quantos filhos de Deus sabem que o Senhor está controlando aquilo, mas que doa. A dor é a mesma. Não tem para onde correr. Ninguém é masoquista de perder um familiar, um amigo e não sentir dor. Não existe isso. É uma lembrança de que Deus está nos dando, de que aquilo ali não é algo que é natural, é uma consequência do pecado. E também uma esperança que Deus nos dá de que aqueles que são salvos, a morte é somente um passaporte para encontrar o Salvador. E que Paulo está dizendo para Timóteo é que você tem a capacidade de tomar decisões sábias nos momentos difíceis. Portanto, nessa primeira sessão, Paulo traz a lembrança de Timóteo, aquilo que ele sabia, porém estava sufocado pelo que estava acontecendo. Não sei quantos já passaram por algo desse tipo, mas você às vezes está tão assim sufocado com algo, precisando de ajuda, aí vem alguém e diz, cara, por que tu não faz isso? Eu não pensei, eu não tinha pensado nisso. Algo tão simples. Só que você às vezes está tão sufocado por querer resolver algo ou por querer fazer algo que você não percebe a saída. E aí vem alguém que está por fora, mais tranquilo, e aí vê, não, vai por aqui, eu faça isso, faça aquilo. E dá certo. Ou às vezes não dá, mas pelo menos você tentou uma saída. É o que Paulo estava mostrando aqui para Timóteo. Timóteo, você sabe de tudo isso que eu estou te dizendo. Mas eu preciso te lembrar disso. Aqui é um exemplo que Paulo mostra que pessoas podem passar por momentos de dúvidas e fraquezas. E nós deveríamos aproveitar esses momentos para relembrá-las do que realmente importa. Tem gente que acha que, um crente ele não vai, às vezes, passar por momentos de dúvidas. Momentos de, vai esfriar um pouco e vai precisar de ajuda ali. Tem gente que acha e, às vezes, não sabe lidar com isso. O que Paulo está nos ensinando aqui é que se você passar por algum desses momentos, procure uma pessoa madura para te ajudar. E se você encontrar uma pessoa desse tipo, aqui é o modelo. Lembre a ela do que importa. Não adianta a gente só dar aquela injeção de ânimo, mas relembre coisas que ela sabe. Se volte para as Escrituras aqui. O exemplo que a gente tem no Antigo Testamento é o exemplo de Jeremias. Lembra quando Jeremias estava lamentando? Escreveu lá o livro das Lamentações de Jeremias. Chega no capítulo 3, versículos 21 ao 24, Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias estava vivendo todo aquele contexto de dificuldade.
praticamente como se estivesse sozinho no meio daquela idolatria. Mas Jeremias pega, vai lamentar ao Senhor, e dentro da oração de Jeremias ele diz: Senhor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. É o que Paulo está fazendo aqui na prática com Timóteo. Timóteo, eu quero trazer à memória para você o que te dá esperança. Ele está fazendo isso aqui, e a gente deveria aprender também. Eu gastei um pouco mais de tempo nessa primeira parte, porque era algo que Paulo estava fazendo diretamente com o próprio Timóteo. E algo que diz respeito diretamente a nós. A gente trazer a lembrança nesse momento difícil que a gente está vivendo, coisas que importam. Lembrar que não é uma opção retroceder. Lembrar que não é uma opção voltar atrás. Nós, como filhos de Deus, por mais que as coisas venham a piorar, por mais que as coisas melhorem, mas nós vamos entender e saber que retroceder nunca é uma opção. E aí a segunda parte, Paulo usa para certificar aquilo que ele está falando. E o que é que ele usa para certificar? Aí ele diz aqui, dos versículos 8 ao 14, ele diz: portanto, baseado no que foi dito acima, Paulo agora vai encorajar Timóteo, e esse encorajamento que Paulo faz para que ele continue Paulo usa o seu próprio testemunho para certificar aquilo que não eram palavras soltas de alguém com discurso bonitinho. Aquilo ali que Paulo estava falando não eram só palavras bonitinhas. Timóteo, ó, isso aqui que eu estou falando para você fazer, Timóteo poderia muito bem dizer no seu momento difícil, dizer assim, Paulo está dizendo porque ele não está aqui onde eu estou. Ele está preso lá de boa, daqui a pouco ele pode até ser solto, isso tudo mudar, mas eu estou aqui fora. A qualquer momento pode esse povo querer me prender também, e eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Não. Paulo era uma pessoa que entendia, e tinha certificado, por assim dizer, de tudo que ele estava falando. Quem sofreu mais do que Paulo, como dos apóstolos? Preso, quase morto, preso de novo, depois foi decapitado aqui, depois dessa prisão aqui, foi realmente a prisão que Paulo morreu. Quem sofreu mais que Paulo? Paulo sabia disso, era uma certificação. E ele usa o testemunho dele para falar para Timóteo aqui nos versículos 8 ao 14. Nos versículos 8 e 9, Paulo diz assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Não sei se, pelas pessoas que estavam abandonando Paulo, a gente pode supor que Timóteo poderia até ter vergonha de dizer que era um amigo de Paulo. Pelo que Paulo está orientando aqui, geralmente nas cartas, quando há uma orientação ou quando há uma ordem, é porque existiu algo por trás. As cartas não são algo solto. Então Paulo está dizendo para ti: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Primeiro de tudo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Se mantenha firme, Timóteo. E Paulo também diz: mas não se envergonhe também do seu prisioneiro, que sou eu. Não se envergonhe. Se é para ser preso, se é para sofrer por Jesus e também por ser meu amigo, sofra. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. E aí continua no versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo agora usa como base a salvação ali no Senhor Jesus. Testemunho dele: Timóteo, entenda uma coisa, não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe de mim. Entenda que a salvação não foi algo que nós recebemos, e muito menos é algo que nós podemos perder por qualquer coisa que a gente vai deixar de fazer, ou por qualquer coisa que a gente vai fazer. Lembre-se disso, Timóteo. E aí ele continua, versículo 10. E manifesta agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E agora Paulo coloca outra base. Ele colocou Jesus como base no seu testemunho, ele agora coloca o Evangelho. Eu sou testemunha por causa de Jesus. E eu sou testemunho de Jesus por meio do Evangelho. Que Evangelho é esse? Aí ele vai dizer, versículos 11 ao 14. Por este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mais uma vez, pelo restante da carta, algumas coisas que a gente vai ver mais à frente,
Parece que aqueles que abandonaram Paulo não apenas abandonaram, mas também estavam desfazendo aquilo que Paulo diz. Parece assim, Paulo ele não sabe bem o que está dizendo, não. Paulo está dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é esse ao qual eu tenho sido testemunha. Eu estou certo que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Aqui não é um evangelho de isopor, não é um evangelho de areia. Isso aqui é um evangelho firme. Eu estou certo de quem eu tenho crido. E aí ele continua. E por isso estou sofrendo, né? Ele diz aqui também. Ou seja, eu estou sofrendo por causa desse evangelho. Está encorajando Timóteo aqui também. Mantenha o padrão. Agora ele dá uma ordem. Por causa disso, por causa de Jesus Cristo, por causa do evangelho, Timóteo não deveria mudar o padrão, a maneira de continuar. Não deveria mudar. Ele diz assim, versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo, primeiro, ele relembra algumas coisas a Timóteo, como a gente viu, versículos 1 ao 7. Agora, Paulo dá um testemunho encorajador, versículos 8 ao 14. Dentro desse testemunho, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, mantenha um padrão, não mude. Timóteo podia dizer assim, tá bom, Paulo, mas eu vou dar uma segurada aqui, né? Vou fazer algumas coisinhas escondidas para ninguém me ver. Paulo diz assim, não mude. Seja fiel ao tesouro que Deus lhe concedeu. Seja fiel àquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel ao que Deus lhe chamou para você pregar. As sãs palavras. Não misture isso, não misture o evangelho. É santo, é sem mistura. Pregue a palavra como ela deve ser pregada. E por fim, a parte 3, Paulo encoraja Timóteo por meio de pessoas, do exemplo de pessoas. Paulo está mostrando para Timóteo que existem pessoas encorajadoras, mesmo no meio dessas dificuldades, mesmo no meio dessas loucuras que estão acontecendo. Ele diz assim, aqui no versículo 15, você já deve estar ciente de que todos as províncias da Ásia me abandonaram. Ou seja, Timóteo, já deve ter chegado aí nos seus ouvidos que todos lá da Ásia me abandonaram. Todos da Ásia me abandonaram. Imagina só, Paulo pregou na região, Paulo plantou igrejas lá, e agora Paulo se sentia abandonado no final da sua vida por todos aqueles. Mas engraçado, né, que Paulo ele não gasta tempo aqui lamentando. Não gasta. Ele só diz, você deve saber que todos lá da Ásia me abandonaram. Porque se Paulo gastasse tempo lamentando com aquilo que com aquelas pessoas que abandonaram ele ia desfazer aquilo que ele falou acima. Ele diz, eu estou tranquilo, eu sei que Deus é fiel para guardar o meu depósito. Então aqui Paulo está simplesmente dizendo, você sabe que tem pessoas que me abandonaram. E aí ele usa o exemplo. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Essas sejam pessoas que Timóteo devia conhecer, que ele usa o exemplo aqui. Aí ele diz, muda agora a mira. Se ele estava dizendo assim, Timóteo, teve pessoas que me abandonaram. Porém, preste atenção, que o Senhor conceda, ele gasta agora um tempinho, olha só, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas das vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ele ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo agora está encorajando Timóteo. Se ele se achava abandonado porque Paulo estava preso, ele disse assim, aquelas pessoas lá me abandonaram. Mas no meio dessas pessoas que me abandonaram, existiu alguém que Deus colocou ali, que Deus enviou não somente para se manter fiel a mim, ele veio me procurar, Onesíforo. Ele foi para Roma. Imagina, Paulo era um prisioneiro de alta classe. Ele estava pregando o contrário àquilo que o imperador queria. Mas ele fez questão de ir atrás de Paulo, procurou Paulo até encontrar Paulo para encorajar. Paulo está mostrando para Timóteo que no meio das dificuldades, no meio daquelas perdas, no meio daquela perseguição,
Deus enviaria pessoas para encorajá-lo. Imagina você agora, sendo bem prático. Enquanto nós estamos aqui, tem irmãos no meio do mundo inteiro que estão se reunindo nesse momento em cavernas. Estão se reunindo em apartamentos e se a polícia pegar, todos vão presos e são capazes até de serem mortos, dependendo do país. Imagina só. Agora imagina esses irmãos lá no outro lado do mundo, Oriente Médio, lá na China, ou em qualquer lugar desses que, Coreia do Norte. Imagina você receber a notícia de que tem uma igreja orando por você. De que tem uma igreja que quer fazer o possível para enviar uma Bíblia, correr risco para enviar uma Bíblia para você. Esse é o que Paulo está dizendo. Olha, eu estou preso aqui, mas teve alguém que passou por todo o perigo para vir me encorajar. Timóteo, essas pessoas aqui que me abandonaram não é o foco. O foco é esse tipo de pessoa. É isso que Paulo está trazendo à lembrança de Timóteo. Então, relembrando os 3 pontos que a gente viu. Primeiro de tudo, o que Paulo fala para Timóteo? Ele traz para Timóteo lembranças encorajadoras, coisas que Timóteo sabia, mas estava esquecendo ou tremendo ali diante daquelas dificuldades. A segunda coisa é que Paulo traz para Timóteo um testemunho encorajador. E esse testemunho não foi o que Paulo tinha ouvido em algum lugar. Esse testemunho era do próprio Paulo. E esse testemunho era certificado pelo Senhor Jesus e pelo Evangelho do Senhor Jesus. Não eram palavras soltas, não eram alguém que estava só assim falando algo porque já sabia o que ia acontecer. Não, era a vida de Paulo. Ele encoraja através do testemunho. E terceiro, Paulo relembra Timóteo que existem pessoas que podem ser encorajadoras para nós. Como pastores, às vezes a gente fica triste com algumas coisas que acontecem, mas você relembra algumas coisas que o Senhor já lhe deu o privilégio de fazer. Pessoas que chegaram a Cristo, pessoas que mudaram de vida, vidas restauradas, casamentos restaurados, adolescentes, jovens chegando a Cristo. Isso é encorajador. Isso é encorajador e é isso que nós temos que nos firmar. Meus irmãos, sendo muito práticos, em tempos de dificuldades, onde nós estamos vivendo, opiniões, nós temos muitas oportunidades para desistir. Temos muita oportunidade para fraquejar. Quantos cristãos nós estamos vendo que estão se afundando em depressão nesse momento? Estou colocando o nosso contexto, porque se você for colocar pessoas que não conhecem o Senhor e pessoas que conhecem, imagina o que está acontecendo. Suicídios, homicídios aumentando, violência aumentando. Pessoas que nós conhecemos perdendo suas vidas, ficando graves. Nós temos muitas oportunidades para fraquejar, tremer, o coração ficar com aquele medo. E diante disso, nós temos que lembrar de uma coisa, que retroceder não é uma opção. O Senhor Jesus está nos lembrando aqui nesse primeiro capítulo, através da vida de Paulo, escrevendo para o seu filho Timóteo num tempo difícil, que retroceder não é uma opção. E nós olhamos e confiamos e seguimos nisso porque há uma esperança maior além desse mundo. E enquanto vivermos aqui, precisamos aproveitar as oportunidades de sofrimento para glorificar o nosso Senhor. Como o pastor Timóteo pregou no domingo passado, muitas vezes nós não sabemos por que o Senhor livra algumas pessoas da morte e outras não. Nós não sabemos, nós não entendemos e não vamos entender. Nós entendemos uma coisa, que Deus continua sendo bom. Alguém morrendo, alguém sendo livre. Se algum vírus pegar a gente, ou a gente ser livre de algum vírus, Deus continua sendo bom. E se nós entrarmos no sofrimento, se nós sairmos do sofrimento, nós temos que glorificar a Deus do mesmo jeito. Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Ainda que Paulo sabia que ia morrer logo, logo, mas ele estava aproveitando esses tempos para encorajar aqueles que estavam tremendo. Se você está tremendo, você está com medo, não ache que você é a pior pessoa do mundo. Timóteo passou por isso. Procure alguém maduro para lhe encorajar. Se você é maduro, se você sabe o que está acontecendo e a quem está servindo, procure essas pessoas para você encorajar. E não precisa andar muito não. Bata na porta do lado da sua casa.
Procure o vizinho da rua que você vai ver que alguém está precisando de encorajamento. Alguém está precisando ser relembrado de coisas que o Senhor tem como importante. E muitos deles até estão precisando do Senhor Jesus, do Evangelho, que traz mudança e confiança em tempos difíceis. Vamos orar ao Senhor e agradecer por sua palavra. Nosso Deus e Pai grandioso, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo. Agradecemos, Senhor, por essa palavra que vem aos nossos corações em tempos difíceis, tempos a qual estamos vivendo, que o Senhor não perdeu o controle. Ajuda-nos, Senhor, a encorajar uns aos outros, assim como a tua palavra diz, que nós devemos encorajar uns aos outros. Ajude-nos, ó Deus, a confiar no Senhor nesses tempos difíceis. Os irmãos que ainda estão passando por dificuldades com lutas de medo, ou dificuldades de preocupações acima do que eles podem lidar. Que o Senhor ajude-os, nos direcione a essas pessoas, para que possamos ajudá-las a crescer no Senhor. Deus, que em tudo o Senhor receba glória. Possamos ser encorajados pelo Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Amém.